a janela vai acelerando, a dinâmica das coisas vai sendo bem grande. Então vamos começar falando principalmente sobre um assunto que acaba amarrando todos os outros, né? Que é o assunto do Wendel, principalmente. O São Paulo retomou as conversas com o Porto, está buscando uma solução de liberação com o Porto. O Porto tinha aceitado a troca do período do Moreira emprestado com o Porto para a liberação imediata do Wendel. Depois o Porto recuou dizendo que queria o Moreira durante um período de um ano e queria poder comprar 80% dos direitos dele por menos da metade do que o São Paulo queria, por 50%. Ou seja, o Porto começou a jogar com o São Paulo de um jeito completamente inaceitável. E o São Paulo cedendo o Moreira por um tempo, como estava previsto, com uma cláusula de compra de 50%, São Paulo manteria um grande valor de direitos econômicos, e se o Moreira tivesse ido bem, ele ia aparecer, o São Paulo ia poder ter um grande lucro futuro. No caso, o Porto está querendo pegar 80% dos direitos por um valor menos da metade do que o São Paulo tinha pedido antes. Ou seja, está blefando, está falando de um contrato de um jogador que os campeonatos europeus acabam no final de maio, mais ou menos. Então, eles estão falando de um jogador que vai ter aí 5 meses de contrato ou menos, e está criando um problema num jogador que não tem um salário baixo para o próprio elenco, para o próprio plantel português. E no final das contas, estão jogando com o São Paulo para ver se conseguem extrair o máximo da negociação e criando essas celeumas aí. O São Paulo, obviamente, não aceitou. O São Paulo não está desesperado para se livrar do Moreira. Sabe que o Moreira, no final das contas, pode ser um jogador útil. A questão é que o Zubeldia não morre de amores, como a gente já falou milhares de vezes. E era melhor para o Moreira que ele buscasse novos caminhos. Seria juntar o útil ao agradável. O Moreira conseguiu uma oportunidade, o São Paulo poderia ver o menino se valorizar, poderia receber o Wendel antecipadamente. Só que o Porto acabou mudando a rota das coisas, acabou endurecendo o jogo. E o São Paulo está tentando ver como compõe hoje, talvez não envolvendo o Moreira, vendo a questão financeira. A questão é que o Porto está pedindo muito caro por um período de 5 meses. Aí a gente vai entrar no outro assunto, que é o que todo mundo pergunta sobre, mas Anquieta, não seria o ideal? Por que que eles são tão burros? É assim que eu escuto, que as frases são escritas assim, né? Por que que eles são tão burros e não assinam logo um pré-contrato com o Wendel? Eu vou tomar meu gole de café e vou explicar para vocês. Então vamos lá. Quando você assina um pré-contrato, você obrigatoriamente você precisa comunicar o clube depois de um período de dias, se eu não me engano, não sei se são 7 dias, são 15 dias no máximo. Você tem que fazer um comunicado no sistema da FIFA. Você tem o sistema da FIFA que é o TMS, que você faz as transferências, né? O sistema de transferências e gerenciamento da FIFA para jogadores. Por exemplo, quando você vai fazer uma aquisição de um jogador sem contrato, ele é free agent. Você tem que dar entrada nesse sistema. O clube anterior ele já tem a informação do término do último contrato e em cima desse documento você registra o atleta para que no mundo todo mundo saiba os contratos que estão registrados. Isso tem desde a Federação Paulista de Futebol, a CBF e todas as confederações e federações mundiais para você poder fazer o controle disso, evitando que você tenha jogadores registrados por duas equipes, períodos de contrato que se tenham sobreposição, para que evitem esse tipo de erro, então é tudo computadorizado, tá? Quando você faz esse pré-contrato, para ele ter validade e você realmente está com ele vigente, você precisa assinar e dar entrada nesse documento no sistema da FIFA para que ele tenha validade. A partir do momento que o São Paulo faz a assinatura no pré-contrato com o Endel, por exemplo, e você dá entrada com esse contrato na FIFA, você obrigatoriamente tem que comunicar o Porto pelas questões de regras, ou o próprio Porto, se você registrar o contrato, ele vai ficar ciente de que houve assinatura do contrato, tá? Maravilha, você fez a assinatura do contrato, comunicou o Porto, aí tem gente que fala assim, mas dane-se o Porto, deixa eles saberem. Então eu vou dizer para vocês qual é a primeira reação que o Porto vai ter, e por experiência do São Paulo em todas as outras negociações e com todos os outros times como acontece.
A gente passou, por exemplo, o lado contrário, quando o Wellington assinou um pré-contrato com o Southampton e quando o Juan assinou também um pré-contrato com o Southampton, mas ele foi jogar em outro clube que eu nem me lembro o nome, que é um nome esquisito de um clube turco. Depois a gente pesquisa aí, a gente vai lembrar. Inclusive o Juan está jogando lá. Que o grupo detentor desses clubes, na verdade o registro foi feito pelo Southampton, mas é de um grupo de clubes. Eles tentaram comprar os jogadores depois da informação do pré-contrato e darem uma compensação para o São Paulo. No caso do Juan foi 1 milhão de euros e no caso do Wellington eles chegaram a oferecer 1,5 milhão de euros. Como o Wellington era um jogador que estava sendo titular e o São Paulo não queria se desfazer dele, o São Paulo não aceitou a proposta, não se desfez. O time deles ficou sem o jogador, mesmo oferecendo 1,5 milhão de euros. No caso do Juan, o São Paulo aceitou a proposta de 1 milhão de euros e liberou o Juan porque ele era terceiro reserva de ataque. Imagina o São Paulo hoje que não tem como despender dinheiro, que não está conseguindo negociar com o Porto. Se o Porto fica sabendo que o São Paulo assinou, eles até desconfiam, só que desconfiar é uma coisa completamente diferente. Porque o Wendel já disse para eles que ele quer jogar no São Paulo. E você assina o pré-contrato, o que o Porto vai entender? Eu não posso mais negociar o Wendel com ninguém. Eu estou no final do contrato, eu não tenho mais como receber nada. Qual é a única chance que o Porto tem de receber algum dinheiro? Através do São Paulo. Com base nisso, como eles sabem que o interesse do São Paulo é contar com o jogador logo, eles vão enrijecer e vão endurecer ao máximo para que o São Paulo tenha que pagar, que o São Paulo tenha que fazer uma compensação financeira para o Porto nesse caso. O Galopo foi comprado pelo São Paulo em 2022 por 4,5 milhões de dólares. Tá? Tem muitas variações, muita falácia, muito disse-me-disse, um monte de coisa. O São Paulo foi contratado por 4,5 milhões de dólares. Foi o dinheiro despedido pelo São Paulo. A proposta do River Plate é 3,2 milhões de dólares por 50% do jogador. Aí, o River Plate quer comprar ele com obrigação de compra futura. Igual o Santos ia fazer, mesmo molde, para pagar no final do ano, depois de um ano de empréstimo. Para não pagar esse um ano de empréstimo, o que o River Plate ofereceu para o São Paulo? Falou: olha só, vocês fizeram uma consulta pelo Enzo Dias. O Enzo Dias eu disponibilizo para você e eu não te pago nada agora para poder ter o Enzo Dias. Tá? O São Paulo recebeu essa proposta e o Galopo avisou o São Paulo que preferiu o River Plate ao Santos. Como o São Paulo se posicionou nessa situação? Que eu até escrevi isso no blog, mas surgem milhares de informações ao longo do dia, as coisas vão se perdendo. Então, eu vou explicar para vocês. O São Paulo chegou e se posicionou do seguinte: olha, eu preciso de dois laterais esquerdos. O São Paulo não pretendia contratar o Enzo Dias agora. O São Paulo ainda tenta a liberação do Wendel com o Porto. O Enzo Dias poderia vir sem custos envolvido nessa negociação do River Plate com o Galo. Isso poderia ser uma oportunidade do São Paulo ter um jogador durante esse período de 5 meses até a chegada do Wendel. E o Enzo Dias é um jogador que, por mais que as pessoas tenham reticências, ou por mais que as pessoas gostem ou desgostem, era um jogador para cobrir uma lacuna de 5 meses. Um jogador que viria por empréstimo, que o São Paulo botaria para dentro, um jogador argentino, e consultaram os Beldia. Os Beldia falou: olha, um jogador interessante para fazer a composição do elenco. Cara, quem estava com o Jamal aqui, a gente, por mais que você tenha ressalvas ao Enzo Dias, dá para você jogar com o Enzo Dias durante um período curto, limitado, para poder usar o cara. Tranquilo?